O século XIV foi um dos momentos mais traumáticos na história europeia. O clima não ajudava nas plantações, as guerras eram frequentes e sanguinárias, e acima de todos os horrores, foi a época do grande surto de peste negra. E o surto de uma doença tão violenta em sociedades como as que habitavam a Europa naquele período demonstrou-se incontrolável. Afinal, era uma sociedade que, grosso modo, vivia em busca da sacralidade e tinha como grande traço em comum o cristianismo católico. Para o homem medieval, o mundo, a natureza e o corpo humano eram sagrados. Tudo o que dizia respeito ao sobrenatural e ao extraordinário causava fascínio. É uma forma de ver o mundo estranha para nós, pois hoje o mundo tem um ar muito mais científico e individualista. A natureza, para nós, é frágil diante da nossa violência como sociedade. Mas não era o caso na época. Este fenômeno psicossocial é típico de sociedades agrárias, pré-industriais, muito dependentes da natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e incontroláveis. Eles são vítimas diante da natureza, que se impõe sobre a fragilidade humana. O oposto de nós. O homem medieval viveu sob a égide da fragilidade, e a peste negra foi um poderoso lembrete disso. E hoje, nós vamos entender o que acontece com um mundo sagrado quando ele é tomado por uma pandemia em larga escala. Antes de tudo, vamos esclarecer o que foi a peste. A peste negra, ou morte negra, ganhou seu nome pelas hemorragias subcutâneas que escureciam a pele do doente próximo da morte. A morte chegava 3 a 7 dias após contrair a doença, que matava coisa de 75 a 100% dos infectados. O bacilo causador da peste era transmitido pelo ar e pelo rato, por meio das pulgas. A bactéria Yersinia pestis pode provocar diferentes consequências. A manifestação mais comum é a peste bubônica, chamada assim por causa do bubão, um aglomerado de nódulos inflamados que se forma geralmente na virilha depois da picada da pulga. Alguns sintomas pipocam antes das erupções: a febre alta, as dores de cabeça e no corpo, a falta de apetite, a náusea e vômitos. Existe também a peste pneumônica. Esta pode ser transmitida de pessoa para pessoa, por secreções e gotículas no ar. Os sintomas são dor no tórax, dificuldade para respirar e tosse com sangue. Na versão mais grave, a peste septicêmica, que eu juro que ninguém no mundo ia querer ter, existe necrose nas mãos e nos pés. A peste já era conhecida há muito tempo, mas a medicina da época não tinha desenvolvido métodos confiáveis de tratamento. Aliás, ainda hoje, podemos ver similaridades entre os doutores medievais e alguns gurus da saúde ou membros de cultos religiosos. Nessa medicina de tradição hipocrática, atribuía-se a origem das epidemias às condições climáticas, à influência dos astros e aos castigos de Deus. Portanto, o remédio oficial era a castidade, a sobriedade e a alegria. Não dormir durante o dia, não permanecer em lugares abertos e evitar a fadiga, manter as casas limpas e perfumadas com ervas aromáticas, e comer bem comidas leves, beber vinhos brancos e claros. Claro, também teve muita gente que se isolou para se proteger da doença. Houve também aqueles que tentavam fazer a boa queimando louro, pinos e folhas de limoeiro. Outros tentavam queimar os pertences dos mortos, uma medida que foi até útil, pois higienizava e podia matar as pulgas que viviam nas roupas do finado, já que todo mundo vivia meio sujo. Mas, salvo o saneamento e o isolamento, as indicações médicas eram simplesmente ligadas ao comportamento moral e não foram úteis. Nós não sabemos exatamente o número real de fatalidades, já que não registravam isso com precisão na época, mas calcula-se que em 4 anos a doença tenha ceifado cerca de 25 milhões de pessoas. Isso era aproximadamente 1/4 daquilo que o mundo ocidental, lembrando que os europeus não tinham ainda entrado em contato com a América e com a Oceania, acreditava que existia de humanidade. Instalou-se daí o caos. Sem distinção social, todos se tornaram vulneráveis aos efeitos da epidemia, que avançou rápido e tornou-se uma pandemia. O processo começou por volta de 1340 na Ásia Central e se difundiu a partir de uma feitoria genovesa na Crimeia, quando um navio contaminado passou por este porto. Em 1348, a peste assolou a Toscana e a Provença, ou seja, entrou na Europa pela Itália, que ainda nem existia como Estado. E isso vai ser bem significativo, pois foi também na Itália que começou o Renascimento. Lembrando que o Renascimento e a peste não são eventos isolados, muito pelo contrário. Enfim, a doença atingiu Bordeaux, os portos ingleses, Londres e Paris, e foi progredindo rapidamente,
caminhando aí entre 30 e 130 km por mês. Chegou aí às regiões germânicas e escandinavas e desapareceu na Rússia Central em 1352. Ok, desapareceu não é o termo correto, afinal essa doença ainda existe, mas ela tem tratamento. Além de transmissões isoladas em áreas rurais, essa infecção é endêmica em países que têm saneamento básico precário. Entre eles, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, destaca Peru, Congo e Madagascar, onde rolou a epidemia mais recente da peste bubônica. Em 2017, 2.417 pessoas contraíram a doença por lá, das quais 209 morreram. Mas os surtos são raros, os tratamentos muito eficazes. Só que tudo isso é novidade. O que eu quero saber agora é qual foi a resposta daquele povo que vivia em busca do sagrado para lidar com tamanha calamidade. Claro que existiram várias. O Renascimento, inclusive, foi uma das consequências futuras da peste, marcando o fim do medievalismo. Mas não são as consequências que nós vamos falar sobre, não hoje pelo menos, mas sim a manifestação imediata desse medo no imaginário coletivo. E não me parece haver nada tão representativo da alma deste povo do que a dança macabra, ou a danse macabre, ou ainda a dança da morte. A possibilidade da morte súbita e dolorosa aumentou o desejo religioso de penitência para muitas pessoas, mas também provocou um desejo histérico de diversão enquanto ainda era possível. O You Won't Live Once do povo medieval, já que, de fato, a qualquer momento, a morte poderia interromper a alegria da vida. E é isso que é a dança macabra, uma última dança como conforto frio. A alegoria da dança como a morte era originalmente o poema didático, um Mementos Mori, lembrete da mortalidade, para lembrar as pessoas que ela é inevitável e aconselhá-las a estarem prontas para o desfecho da vida. A dança da morte tem como mensagem a ambivalência da morte, que, por ser implacável, faz com que a vida tenha muito mais valor. A dança macabra consiste nos mortos convocando representantes de todos os setores da vida para dançar ao longo da sepultura. É também uma expressão artística que consola os pobres e ensina o maior que ninguém está acima da natureza. A morte ataca todos os sexos, e todas as idades, e todas as classes. Os murais de dança macabra, onde podemos ver diferentes personagens dançando com esqueletos, representam de fato a igualdade antes da morte dos vários estados sociais. Ao botar os papas, os imperadores, os cardeais, os reis e também o trabalhador, o cordelier, as crianças os eremitas para dançar com os esqueletos, mostramos como a morte não faz distinção. Os esqueletos, de todos, são iguais. Nos lembra ao mesmo tempo da fragilidade da vida e do quão breves são as glórias vividas. E esse tema foi pintado nos muros das igrejas, nos cemitérios do norte da Europa, nas paredes exteriores dos claustros, nas fossas comuns e ossuários. Pois então, essa expressão artística serviu para questionar os motivos de o mundo ser tão estratificado. A morte constante lembrou a todos que as respostas disponíveis não eram boas o suficiente para compreender a existência. E a ineficiência dos sistemas de poder também fez todo mundo começar a buscar por novas soluções. E talvez a dança macabra não seja tão macabra assim. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.